Então vamos começar aqui. O nome dessa live aqui é Vis Potentialis, no sentido, naquela época, quando foi cunhado, força potencial. O termo vis potentialis ele foi usado em 1744 por um matemático Leonhard Euler. O Euler ele apresentou no seu livro Mecânica de 1736 alguns trabalhos onde ele tratava as teorias ou as leis de Newton com mais rigor matemático. Então, esse termo que dá nome a essa live, vis potentialis, é devido ao Euler, tá? O matemático Euler. E vamos lá, então. Olha só, gente. Nós vamos começar aqui a discussão de trabalho da força-peso. Bom, ontem eu já havia falado que o trabalho é realizado por uma força. Então, toda força que está empregada sobre um corpo, sobre uma partícula, se essa força provoca um movimento, então nós temos aí a possibilidade de existir, então, um trabalho realizado por essa força. Por que eu digo a possibilidade de existir? Porque nós podemos ter a força aplicada, o corpo estar em movimento, porém o deslocamento ser perpendicular à força. Aí o que acontece? Se o deslocamento é perpendicular à força, quando a gente tenta projetar o vetor força na mesma direção do vetor deslocamento, o que acontece? Essa projeção gera um vetor nulo. E aí significa que na direção do deslocamento nós teríamos uma força zero, ou a projeção zero daquela força, o que faz então que não tenha trabalho realizado por tal força. Bom, eu vou começar então aqui com o trabalho da força-peso. E a minha figura aqui, o que ela propõe? Ela propõe um corpo que ele está sendo levado, olha só o sentido pontilhado da seta, de uma posição mais baixa para uma posição mais elevada. Então aqui ele sofre um deslocamento desde a sua posição inicial até a posição final, e observe que a força gravitacional está atuando sobre esse objeto, então nós temos aqui representado a força-peso. Agora, nós vimos que trabalho é um produto da força pelo deslocamento, e observe que pela orientação dos vetores deslocamento e peso, onde aqui, só lembrando que peso é uma força, nós temos um ângulo de 180 graus. Então aqui eu coloquei a expressão do trabalho, força vezes deslocamento. Eu tenho aqui o trabalho, então, como sendo a força-peso. Observe que aqui o deslocamento corresponde a essa altura, se nós considerarmos aqui, então, como sendo o nível zero, aonde o corpo é elevado, nós temos, então, essa altura h, vezes o cosseno de 180. E por quê? Porque nós temos aqui esses vetores em oposição formando um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 vale menos 1, e o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, o trabalho é igual a menos massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Mas, se o corpo descer, gente, o que acontece? Simplesmente nós temos esse vetor de deslocamento no mesmo sentido do peso, e o nosso ângulo passa a ser de 0 graus. No caso, então, força e deslocamento na mesma direção, no mesmo sentido, nós temos ali cosseno de 0 que dá 1, e o nosso trabalho, então, fica como mais massa vezes aceleração da gravidade vezes essa altura h. É importante aqui considerar que o trabalho, então, ele sempre vai ocorrer quando o corpo ele é deslocado entre duas posições em níveis diferentes de altura. Tá? Duas posições em níveis diferentes de altura. Bom, agora veja.
Nós também vimos na aula de ontem que trabalho corresponde a uma variação de energia. Então, não vai ser diferente com o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, então, será igual a uma variação de energia. E, nesse caso, observe aqui na figura que eu coloquei, vamos explicá-la. Então, nós temos aqui um corpo colocado nessa posição 3, que seria o nível de referência. Nós escolhemos essa posição 3 como sendo o nível de referência. Tá? Essa numeração em vermelho seriam as posições ocupadas por esse corpo em relação ao nível de referência. Tudo bem? Então, olha só, nós temos aqui o corpo, que ele está em posições diferentes. Ele tem uma massa M, tá? Aqui, ó, vamos copiar e colar. Aqui também, né, seria o mesmo corpo com a sua massa M. E observe que, quando o corpo se encontra na posição 2, em relação ao nível de referência, nós temos aqui uma altura que eu chamo de H2. Quando o corpo está na posição 1, nós temos em relação ao nível tomado como referência, uma altura que eu estou chamando de H1. E nós temos o corpo na posição 4, ele está então numa altura abaixo do nível de referência que eu estou chamando de H4. Observe que esse corpo aqui, ele então está sujeito à ação da gravidade. Nós temos aqui representado a aceleração da gravidade. E a energia potencial, então, atribuída ao corpo na posição que ele se encontra, então, veja só, eu estou atribuindo aqui uma energia potencial absoluta a esse corpo em função da posição que ele se encontra em relação ao nível de referência. Então, observe, começando aqui, ó, quando o corpo está na posição 3, que é tomado como nível de referência, a sua energia potencial é igual a zero. Por quê? Porque ele se encontra no próprio nível de referência. Ele não tem altura alguma em relação ao nível de referência. Por isso, a energia potencial é igual a zero. Mas quando o corpo está na posição 1, levando em conta essa posição em relação ao nível de referência, nós temos então esse corpo elevado de uma altura H1, onde a sua energia potencial gravitacional seria dada então pela sua massa, multiplicado pela aceleração da gravidade, vezes essa altura H1 que ele se encontra em relação ao nível de referência. O mesmo acontece na posição 2, onde nós temos então o corpo elevado de uma altura H2 em relação ao nível de referência, onde eu posso dizer que a energia potencial aqui seria a massa, a aceleração da gravidade, multiplicado por essa altura H2. E na posição 4, quando ele se encontra abaixo do nível de referência, o que acontece com o corpo? Ele tem uma energia potencial que é dada, então, pela massa, pela aceleração da gravidade e pela altura H4, abaixo do nível de referência. E o sinal aqui, ele é negativo, justamente por estarmos considerando para o corpo uma posição abaixo do nível de referência. Bom, vamos discutir aqui um pouquinho mais ainda a respeito desse sinal negativo e também da energia potencial quando tem sinal positivo. Veja, um corpo, quando ele tem energia potencial, significa que esse corpo tem uma predisposição para ser movimentado. Então, um corpo, se ele tem energia potencial, ele tem uma predisposição para ser movimentado. Esse corpo 1, nós podemos imaginar aqui como ele estar sendo escorado na posição 1, e o nível de referência é o solo. Se nós retirarmos a escora, onde está esse corpo na posição 1, o que acontece? Esse corpo, ele troca a sua energia armazenada por uma energia de movimento, que nós conhecemos como energia cinética, certo?
O mesmo acontece na posição 2, onde a altura é menor, mas se a gente tirar a escora, o corpo vem em direção ao nível de referência, portanto ele também troca energia potencial por energia cinética. Mas se o corpo se encontra no nível de referência, que aqui eu citei como sendo o solo, ele está sobre o solo, e nesse caso, observe que o corpo aqui, ele não possui energia alguma. Aqui não existe a possibilidade, então, desse corpo entrar em movimento, tá? Porque nós já o temos no nível de referência. Agora, na posição 4, que está abaixo do nível de referência, imagine que esse corpo, na posição 4, ele se encontra em um buraco. Aí, o que acontece? Ele se encontra num buraco. Ele sai sozinho do buraco? Pense um pouquinho nisso. Não, ele não sai sozinho do buraco, certo? Um objeto está ali no buraco, ele não vai sair sozinho do buraco. Aí, o que acontece? É preciso, de algum modo, fornecer energia, colocar uma energia adicional para resgatá-lo desse buraco, tá? E trazer para qualquer altura. Mas observe que aqui não existia uma energia armazenada. Houve a necessidade de entregar, de alguma forma, uma energia que tirasse o corpo dessa posição. Por isso que ele tem aqui, no caso, um valor negativo de energia potencial. Porque entre essa posição que ele se encontra e qualquer outra posição, observe que nós temos aqui uma diferença de energia, e se a gente quer levar dessa posição 4 para a posição 3, para a posição 2 ou até mesmo para a posição 1, nós temos que fornecer energia a esse corpo, e essa energia, então, corresponde aí exatamente à diferença de energia que exista entre qualquer um dos níveis aqui que a gente venha a imaginar, entre o 4 e o 3, ou entre o 4 e o 2, ou entre o 4 e o 1, e assim por diante. Tudo beleza? Pessoal, se tiverem aí dúvidas, coloca as dúvidas. Ô Maurício, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom ver você por aqui, viu? Então, se tiver dúvidas, coloca aí que a gente responde, beleza? Olha só, vamos então seguir em frente. E aqui, nessa próxima tela, nós temos uma citação a Galileu Galilei, onde em seus últimos anos de vida, Galileu Galilei deixou registrado que o trabalho para elevar um corpo de uma certa altura era o mesmo independente do caminho. Então aqui, uma percepção de Galileu Galilei. Ontem, na aula de ontem, eu já havia colocado aí que Galileu Galilei, ele não realizou estudos na área, no caso de energia, tá? Ele era preocupado com a questão do movimento. Mas aqui o que está sendo mostrado? Que se eu pego esse corpo nessa posição inicial, olha o sentido das setas, e levo esse corpo para essa primeira posição, ou para a segunda posição, ou para a terceira posição, observe que eu tenho aqui desenhado nos pontilhados trajetórias diferentes, onde a primeira aqui é retilínea, a segunda é retilínea, mas nesse caso oblíqua, e eu peguei uma terceira aqui que é toda curvilínea. Mas, de acordo com Galileu, já naquela época, ele havia colocado, então, essa contribuição para o estudo da energia, que quando a gente transporta aí um corpo de uma certa altura, independente do caminho escolhido, o trabalho é exatamente o mesmo. Então, nós temos exatamente o mesmo trabalho, dependendo apenas da altura. O que faz com que nós tenhamos aqui a ideia de que o trabalho da força-peso é um trabalho conservativo e, portanto, a força-peso é uma força conservativa. Olha só, nesse caso aqui, nós temos um trabalho representado por menos mgh. O h seria a diferença de altura aqui entre esses níveis, tá? E o negativo corresponde, então, aí nós temos uma oposição entre o meu vetor deslocamento vertical para cima e o vetor peso vertical para baixo. Por isso, do sinal
negativo. Mas aqui vale então a citação de que o trabalho positivo sempre vai ocorrer quando o corpo desce verticalmente e o trabalho negativo sempre ocorre quando o corpo sobe verticalmente, tá? Eu quero apresentar para vocês agora, relacionado à energia potencial, conceito de trabalho, na verdade é uma passagem, né? Eu ia dizer uma história, é uma passagem aí chamada de Epitáfio de Stevinus, onde Stevinus é o mesmo que Estevin, então nós temos ali o Simon Stevin, que viveu de 1548 a 1620. Pesquisando a respeito dele, não existe um registro exato do dia do seu nascimento e nem do dia de sua morte, tá? Então fica aí a curiosidade. O Simon Stevin, ele, no caso, é aquele Stevin do princípio de Stevin. Nós vamos ter aula de hidrostática, e lá a gente vai estudar o princípio de Stevin. No princípio de Stevin, a gente determina a pressão exercida por uma coluna líquida. Foi esse cara aí, o Stevin, que chegou nesse princípio que a gente utiliza até hoje. A pressão exercida por uma coluna líquida. Mas o cara, ele deixou também a sua contribuição a respeito do conceito de trabalho. E quem conta essa história, tá? É um físico aí eu vou dizer que é um físico da atualidade, ele já não é mais vivo, não está mais entre nós, que é o Richard Feynman, muito famoso, e ele viveu de 1918 a 1988. Ele tem um livro muito famoso, uma coleção, na verdade, aí em 3 volumes. Eu ganhei essa coleção aí esses dias atrás, né? E, nossa, fiquei muito contente de ganhar a coleção. Mas aí a coleção do Feynman, Lectures of Physics, ele fala do Epitáfio de Stevinus, que é uma contribuição aí, um estudo realizado na época lá, na época do Simon, onde ele apresenta, então, a seguinte ideia. Observe aqui um plano inclinado do tipo 3, 4, 5. Ó, 3 de altura, 5 aqui seria a nossa hipotenusa, a base do plano inclinado onde o corpo escorrega. E nós temos aqui, então, a base horizontal como sendo 4. Um triângulo do tipo 3, 4, 5, beleza? Se tiver dúvidas, pergunta aí que eu vou responder. A ideia aqui é o seguinte, sem fazer nenhum cálculo, presta atenção no que eu estou falando, ó, sem fazer nenhum cálculo, por exemplo, de decomposição de vetor, nada disso. Nós temos um corpo que pesa 1 newton. E vamos imaginar, como disse o Feynman, que nós temos aqui um sistema exatamente equilibrado e reversível, onde o corpo 2 é um corpo de peso desconhecido, mas quando nós movimentamos o corpo 2 e nós paramos em qualquer posição, então a gente movimenta o corpo 2, puxa para qualquer posição, evidentemente nós temos um movimento aqui do corpo que está ligado a ele, desconsidere qualquer tipo de atrito aqui na rodana, também o fio não estica, tudo bem? Não tem atrito da rodana com o fio, essas seriam situações ideais que nós temos que imaginar. Mas aí o que acontece? Segundo Feynman, e também segundo Stevin, quando nós temos um equilíbrio, tá, completo aqui, então nós podemos colocar aqui esses corpos em qualquer posição, o que eles chamam de posição reversível. E a questão é o seguinte, com base no que eu coloquei, quanto vale o peso do corpo 2? Tá? Quanto vale o peso do corpo 2? Aqui eu já esclareço para você que, por questão de facilidade, eu coloquei um triângulo do tipo 3, 4 e 5, tá? Mas aqui, essa teoria, ela pode ser estendida para qualquer situação. E vamos ainda acrescentar o seguinte, não há atrito, tá? Não há atrito também entre os corpos, aqui a base do plano, e se esse corpo está encostando aqui na parede, também não há atrito. Então o negócio é o seguinte,
Como nós vimos aqui o conceito de trabalho da força-peso, a ideia é o seguinte: quando esse corpo ele é movimentado, o que acontece? O trabalho realizado pelo peso no movimento desse corpo é igual ao trabalho realizado pelo peso no movimento desse outro corpo. Então, segundo o epitáfio de Stevinus, o que acontece? Se a gente baixar este corpo de 5 metros, então a gente aqui move por 5 metros, o que acontece? O corpo 1, ao longo da rampa, ele se move 5 metros. Mas observe que aqui, falando de energia potencial, nós estamos pensando, meus queridos, em altura. Tá? Nós estamos falando de altura. Então, a altura que o corpo de 1 Newton se elevou foi de 3 metros. E aí a gente pode dizer que o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2. E o trabalho da força-peso é peso vezes deslocamento. Tá? Que nesse caso, esse deslocamento para nós, pensando na grandeza peso, vai ser altura. Então, observa aqui. Aliás, eu mostrei ali, através de Galileu Galilei, que nessa situação, né, independe da trajetória, o que vale é a altura. Então, nós temos peso do corpo 1 Newton, a altura que ele se eleva 3. O corpo 2, peso desconhecido, só que ele desce por 5 metros. Então, a altura que ele desceu foi 5 metros. Observe que nós temos 1 vezes 3, que é 3. Opa, isso aqui está invertido, né? E P2 vezes 5 é 5P2. O que acontece? Só considerem aqui, né? Eu coloquei invertido. Esses Ctrl+C, Ctrl+V da vida aí. Tá? Agora eu substituí, ó, peso vezes altura, substituir, tarará, tarará. Jogo 5 dividindo, chego no valor do peso 2, que vale 3 quintos, nesse caso, 3 quintos de newtons. Tá? 3 quintos de newtons. Esse é o valor. Observe que foi aqui um cálculo bastante simples, nesse meu exemplo. Tá? Nós já fizemos esse tipo de cálculo em aulas anteriores. Se você for olhar aí nas últimas lives, teve cálculo que nós realizamos. É claro que ali não através do conceito de trabalho, mas através das leis de Newton, o que eu acho que torna muito rico, porque aqui a gente está mostrando a mesma solução de uma outra maneira, tá? Então, olha só. Chegamos no valor do peso do segundo corpo e essa é a ideia que, digamos que para aquela época já era uma ideia brilhante, porque ele não fez decomposição alguma de força para apresentar essa solução, tudo bem? Agora o negócio é o seguinte, dando continuidade à nossa live, vamos falar aí sobre, no caso, o trabalho da força elástica. Então, olha só, a força elástica nós devemos aí a contribuição de Robert Hooke, de 1635 a 1703. Robert Hooke, aí, nos seus últimos anos de vida, ele era o diretor da Royal Society of London e muito respeitado pelos físicos da época, só que ele tinha uma briguinha séria com Isaac Newton. Aliás, se vocês quiserem ficar sabendo de algumas histórias da física, coloca aí Eu Quero, né? Que a gente procura trazer aí. A do Robert Hooke com o Isaac Newton, se você quiser saber de como foi essa briga aí, a gente traz, tá? Eu só vou deixar aqui uma curiosidade, então, que quando ele morreu, tá? Ele era o diretor da Royal Society of London, que era a sociedade real inglesa de física, que inclusive aconselhava o rei da Inglaterra. Mas quando ele morre, quem que entra no seu lugar? Claro, Isaac Newton. E aí o que acontece? Depois da entrada de Isaac Newton, não se acha uma única foto autografada, né? Ou assinada, na verdade não é foto, mas gravura, né? Gravura assinada pelo próprio Hooke. Simplesmente elas desapareceram, nunca mais se viu absolutamente nada. O que sugere que Newton, pelo jeito, não gostava muito do Robert Hooke. Mas vamos lá. Dentre as muitas contribuições de Robert Hooke, nós temos aqui a questão da força elástica,
onde em 1660 ele disse que a deformação sofrida por uma mola era proporcional à força aplicada sobre essa mola. Aqui eu coloco a equação, então, de modo que quanto maior a força elástica, maior x, que seria a deformação sofrida por uma mola. E aqui, como eu falei em proporção, nós temos uma constante elástica K. O sinal negativo é porque a força elástica ela é uma força de restituição. Então, a força elástica, quando ela age, é sempre tentando levar a mola novamente à sua posição natural, aquela posição relaxada da mola. Tudo bem? Olha só, a constante elástica seria equivalente àquele valor que quando uma pessoa... imagine se fosse uma coisa comum, quase ninguém sai comprando mola por aí, mas ela chega numa loja, olha, eu queria uma mola fraquinha. Então, uma mola fraquinha tem uma constante elástica pequenininha. Se a pessoa chega numa loja e pede uma mola forte, essa mola possui uma constante elástica mais elevada. O que eu estava querendo dizer aqui, então, que a constante elástica corresponde ao seguinte: quanto menor o valor da constante elástica, mais fraca é a mola, mais fácil de tirar essa mola da posição de equilíbrio, e quanto maior a constante elástica, mais dura é essa mola. Certo? Então, olha só. Essa foi a contribuição do Robert Hooke, onde a força é, no caso, a constante vezes a deformação sofrida, que é x. Mas, para determinar o trabalho da força elástica, nós temos um problema, meus queridos, minhas queridas. Já vimos que o trabalho de uma força qualquer é um produto da força, no caso, pelo deslocamento. Tá? A mola ela é deformada de um valor x, tudo bem, mas nós temos um problema aqui, que é o seguinte: a força, gente, se é proporcional ao deslocamento, quanto mais essa mola é tirada da sua posição de equilíbrio, quanto mais ela estica aqui no meu exemplo, maior vai ser a força elástica. E aí o que acontece? Tá? O que acontece? Nós temos uma força aí que é variável, certo? Então, olha só, aqui eu tenho o peso ele solicita a mola, a força elástica, quando a mola está em equilíbrio, o valor da força elástica é exatamente igual ao peso, mas enquanto a mola está se movimentando, o que acontece? Nós temos a força elástica aumentando em função do valor de x, até atingir a posição de equilíbrio, por exemplo. E aí, essa força sendo variável, nós não podemos chegar simplesmente e jogar naquela expressão trabalho igual a força vezes deslocamento. Então está aqui, ó. Ontem, na realidade, eu já havia comentado a respeito disso. Nós colocamos isso num gráfico. Como a força ela é proporcional a x, o gráfico ele é linear, uma reta. E a área sob a reta, então, corresponde aí ao trabalho realizado. Tá ok? Então, a área sob a reta, essa força variável, para calcular o trabalho dessa força variável, então nós consideramos que o trabalho é igual à área. Desse modo, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A nossa base corresponde aqui ao valor de x, a nossa altura, a força elástica Fe sobre 2. Mas, como foi apresentado, eu peguei aqui em módulo, a força elástica é K constante vezes a deformação x. Substituindo, então, eu fico com K vezes x, que multiplica x. Logo, kx ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da força elástica é a constante vezes x elevado ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? E agora que nós vimos como calcular o trabalho dessa força elástica, vamos ver como é que fica a energia potencial elástica. Porque a energia potencial elástica ela é associada à posição que a mola se encontra. Então, observe aqui, ó. Eu tenho o teto aqui, por exemplo, uma mola, um corpo suspenso. E digamos que quando nós penduramos nessa mola esse corpo de peso P, essa mola parte aí de uma posição 1, passa por uma posição 2, passa por uma posição 3 e assim por diante. Onde nós podemos, então, dizer o seguinte: a mola, quando estava na posição 1, a sua energia, então, era K vezes x ao quadrado dividido por 2, onde x1 é a posição em relação à sua posição inicial quando a mola está relaxada, tá?
Então, x1 é a diferença entre a posição 1 e a posição, não coloquei aqui, mas seria equivalente à posição 0, quando a mola está relaxada. Quando a nossa mola se encontra na posição 2, então, em relação à posição de equilíbrio, posição 0, nós teríamos k, x2 elevado ao quadrado sobre 2. Na posição 3, a mesma linha de raciocínio. K vezes x3 elevado ao quadrado sobre 2. Mas, então, observe que a energia potencial está relacionada com a posição que a mola se encontra em relação a uma posição inicial. Tudo bem? Então tá aí, ó. A energia potencial elástica é kx1 ao quadrado sobre 2. Aí você pode pensar, mas espera aí, professor, agora a fórmula da energia potencial elástica é igual à equação do trabalho? Sim. Só que, retornando, o x que nós consideramos aqui no trabalho, ele corresponde a uma diferença entre duas posições, certo? Uma diferença entre duas posições aqui quaisquer. E o x que nós temos aqui aparecendo é uma posição em relação à posição em que a mola se encontra na sua forma natural. Tudo bem? Eu acho que a gente precisa praticar, galera. Vamos então aí fazer alguns exercícios. Enquanto limpava externamente os vidros de um edifício, o operário deixa acidentalmente cair seu relógio de pulso. Considere que antes da queda do relógio, a velocidade deste, relativamente ao chão, era nula. Então ele estava em repouso, né? Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezível ação do ar sobre o movimento de queda do relógio. Então devemos desprezar aí a ação do ar ou a força resistiva oferecida pelo ar. Letra A, sabendo que o relógio atinge o chão com velocidade 20 metros por segundo, determine a altura de sua queda. Tudo bem? Então, galera, o que eu vou fazer aqui nessa questão é o seguinte. Como eu estou apenas falando a respeito de trabalho desde a aula passada, a aula de ontem e na aula de hoje, é evidente que você pode pensar a primeira coisa em resolver por energia, tá? Mas essa solução por energia que é mais fácil, eu vou deixar para segunda-feira, tá? E vou pensar aqui no seguinte, olha só. O que nós queremos? Queremos determinar a altura. E nós estamos aqui considerando um relógio que inicialmente estava em repouso, mas que quando chega ao solo tem velocidade de 20 metros por segundo. Na aula de ontem, esse aqui é o item A, gente. Na aula de ontem, nós vimos que o trabalho era o quê? Uma variação de energia. Então, uma vez que nós sabemos que houve variação da velocidade, ocorreu aqui um movimento, eu posso considerar que o trabalho, então, foi a variação da energia cinética, onde eu tenho m, velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos m v0 ao quadrado, também dividido por 2. Porém, como estava inicialmente em repouso, esse termo é nulo. Beleza? E o trabalho realizado é igual à massa. A massa do relógio. Não sabemos qual é a massa do relógio? Sabemos do item B, mas tudo bem. Vamos manter aqui a massa como desconhecida, como se não tivesse o item B. Velocidade, 20 ao quadrado, sobre 2. Isso é 400 por 2, 200. O trabalho, então, vale 200 m. Tudo bem? Agora, o negócio é o seguinte. Esse trabalho aqui, se nós pensarmos, a resistência do ar, ela é desconsiderada. Qual é a força que atua sobre o relógio durante toda a queda? A força peso. Então, esse trabalho, moçada, é o trabalho do peso. E o trabalho do peso, na queda, nós já vimos que é mg/h, certo? Como o movimento do relógio é vertical para baixo, esse termo aqui é positivo, eu tenho
200 M, que é igual a M vezes 10 vezes H. Posso simplificar a massa, né? E eu tenho, então, o 10 que vai dividindo, e isso me dá uma altura de queda do relógio. Tadinho, o limpador de prédio ficou sem o seu Rolex, hein? Então, 20 metros aí, espatifou o seu Rolex. 20 metros. Item A, tudo beleza? Então, vamos ao item B. No item B, se a massa do relógio é 180 gramas, determine a energia dissipada no choque contra o solo, sabendo que toda a energia mecânica que o relógio possuía é transferida para o chão. Eu não vou aqui pensar no termo energia mecânica, mas vou pensar aí que nós temos um trabalho, no caso da força-peso, se transformando num trabalho de dissipação, tá? Trabalho aí de dissipação. O que acontece? Então, olha só. Nós temos que o trabalho da força-peso, certo? O trabalho da força-peso, ele é como se fosse aqui um trabalho de dissipação. O relógio, ele foi dissipado, certo? E quanto que seria isso aqui? Então, nós teríamos a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura de queda igual esse trabalho, tá? E nesse caso aqui a massa corresponde a quanto? 180 gramas. Você não pode utilizar em gramas. Divida por 1000 para transformar em quilogramas, temos então 0,18. A aceleração da gravidade valendo 10, a altura 20. E esse é o trabalho aí na dissipação desse relógio. 20 que multiplica 10, 200 vezes 0,18, chegamos num trabalho de 36 joules. Galera, atenção, se tem dúvidas, coloca, não fica com essa dúvida, coloca aí que a gente responde, certo? Um balde de massa 3 kg contém 10 litros d'água e é erguido com velocidade constante por uma força vertical F do fundo de um poço de 20 metros de profundidade até a borda do poço. Qual é o trabalho realizado pela força vertical? Despreze a massa da corda e adote G igual a 10. Gente, lembra quando eu falei de ter um nível de referência, tá? Ter um nível de referência, ter lá o nosso, né? No fundo do poço, então tá aqui a cordinha. No fundo do poço nós temos o nosso balde. E no interior do balde nós temos água. Então, se nós temos essa altura H, ai meu Deus, eu queria tanto fazer as coisas reto, vocês não imaginam como. Então nós temos a altura H, e aí, o que acontece? Para tirar esse objeto, que tem massa M, dessa posição para essa outra posição aqui, o que nós podemos dizer que essa seria a nossa posição 1 e aqui a nossa posição 2, precisa fornecer uma energia externa, certo? Então eu posso dizer aqui que o trabalho externo ele é igual, no caso, ao trabalho da força-peso, só que com o sinal trocado, tá? Então o trabalho externo, porque aqui vai ter que chegar lá o cara marombado, e ele vai ter que puxar esse balde. Então, essa força aplicada veio de fora. Essa força F aplicada aqui, ó, é uma força que veio de fora. Tá? Porque o que age aqui é a força peso. Essa força F tem que, de certa forma, vencer essa força peso ou se igualar à força peso para que o balde seja movimentado com velocidade constante.
Então, como nós queremos saber, no caso, qual seria o valor dessa força F aplicada aqui, tudo bem? Nós consideramos que a força F aplicada, ela tem a mesma intensidade da força peso. Tudo bem? E agora, o que que acontece? Observa aqui, tá? Observa aqui que nós podemos dizer que o trabalho exercido pela força corresponde ao quê? A força F multiplicado pelo deslocamento, certo? Pelo deslocamento que o balde vai sofrer, que é a própria altura H. Observe que nesse caso aqui, o nosso vetor deslocamento, vou colocar aqui ó, uma salada de cores, nosso vetor deslocamento é vertical para cima. É isso que vai acontecer com o balde. Então aqui o que que acontece? O trabalho é F vezes, F vezes D. Isso é igual, no caso, ao trabalho do peso. E o trabalho do peso seria o quê? M vezes G vezes H. O trabalho do peso é negativo? Sim. Mas com esse negativo da frente fica, no caso aqui, positivo. Tá? Então, ou eu teria que colocar aqui o sinalzinho de menos e o outro sinalzinho de menos, com dois sinaizinhos de menos, vira mais. Agora, veja só. Nesse caso aqui, o deslocamento é exatamente o mesmo. Então, a força é apenas M vezes G. Tá? Só que tem que tomar um cuidado no vestibular. Nós temos o que? O balde de 3 kg e os 10 litros d'água. Esses 10 litros d'água, ele corresponde ao quê? A uma massa de 10 quilogramas, certo? Como que a gente sabe que é 10 quilogramas? Porque a densidade é a massa dividido pelo volume. 10 litros corresponde, no caso, a 10 decímetros cúbicos, 10 decímetros cúbicos, e a densidade é 10 a terceira, tá? 10 decímetros cúbicos é 10 a menos 3 metro cúbico. Então, o negócio é o seguinte. Agora, 10 litros são 10 quilos. Com mais 3, 13 quilos. A força, então, corresponde a massa de 13, tá? Vezes a gravidade, no caso, que corresponde a 10. E nós temos aqui uma força de 130 newtons. O valor da força aplicada, tá? Tudo bem? Qual é o trabalho realizado pela força vertical? Opa, eu até cancelei a distância aqui, não precisava, né? Não precisava. Então, vamos chegar aqui. Poderia ter feito apenas MGH, ia chegar na resposta, mas tudo bem. Determinamos até a força, mais do que necessário. Então, aqui o trabalho da força seria produto da força vezes o deslocamento sofrido. O trabalho, então, corresponde à força de 130 vezes uma distância de 20 metros, o que dá um trabalho, 2 que multiplica 13, 26, 00 joules. Beleza? Me desculpem pelo cálculo a mais que nós fizemos, mas, falando sério, não há problema nenhum. Foi aqui desenvolvido o raciocínio, então está tudo tranquilo. Observa aqui que, nesse caso, a nossa resposta correta, 2.600 joules, letra B. A terceira questão, então, ela traz o seguinte. Uma usina hidrelétrica precisa que o gerador forneça uma potência de 100 megawatt. Opa! Lembrando, potência corresponde a trabalho ou energia dividido pelo tempo, tá? Se a vazão de água através do gerador é de 200 metros cúbicos por segundo, tá? 200 metros cúbicos por segundo, qual é a diferença de altura entre o gerador e a superfície do lago? Então, ele quer saber aí quanto que vale ΔH.
Beleza? Aqui nós temos vazão, que é que seria 200 metros cúbicos por segundo, está na unidade correta. E nós temos ali uma potência que é trabalho dividido pelo tempo, tá? Trabalho dividido pelo tempo, onde essa potência é de 100 megawatts. Então, me acompanhe agora aqui no seguinte raciocínio. Tá? Eu tenho aqui uma potência de 100 megawatts. O mega é 10 a sexta. Então, isso aqui é 100 vezes 10 a sexta. Isso aqui, então, é igual ao trabalho realizado com o intervalo de tempo. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Ele dá uma vazão de 200 metros cúbicos a cada segundo. Então, esse por segundo aqui, interprete como a cada segundo, certo? A cada segundo. Essa interpretação aqui é fundamental porque o tempo aqui, então nós vamos levar em conta a vazão. Então nós temos a potência, né, de 100 megawatts associada aí ao tempo de 1 segundo. Isso, jogo multiplicando, nos dá um trabalho de 100 vezes 10 a sexta joules, tá? Agora veja uma coisa. Eu encontrei o trabalho, e o trabalho do peso, nós sabemos que é o quê? O trabalho do peso seria igual a massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes aqui a diferença de altura entre os dois níveis. Eu vou chamar só de H, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Qual é a massa? A massa está associada a essa vazão, tá? Quando eu pego a expressão, vou até trocar de cor, tá? Quando eu pego a expressão densidade igual a massa sobre volume, então eu tenho aqui a densidade da água, 10, no caso, a terceira, quilograma vezes metros por segundo. Eu tenho aqui a massa. E eu tenho aqui o volume, tá? Que nesse caso faz parte da vazão. Então, ó, quando eu tenho 200 metros cúbicos a cada segundo, eu estou considerando aqui um volume de 200 metros cúbicos. Observe que nesse segundo, então, nós temos uma massa escoando de 200 vezes 10 à terceira quilogramas. E agora, galera, eu vou substituir essa massa aqui, ó. Então, o meu trabalho, 100 vezes 10 à sexta, isso aqui é 10 ao quadrado. Com 10 à sexta, 10 à oitava. Então, 10 à oitava. Para uma massa de 200 vezes 10 à terceira, que eu posso escrever como 2 vezes 10 na... Ó, os dois zerinhos é a mesma coisa. 2 vezes 10 na quinta. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura H. Opa, a minha massa aqui sumiu, tá? Mas o negócio aqui ficou 10 oitava, que é igual, no caso, a 2, 10 à quinta com 10, 10 na sexta, vezes H. Minha mesa, às vezes, ela é meio danada. E aqui, galera, olha só, simplificando, 10 oitava com 10 à sexta, esse termo cai fora, e esse fica apenas, né, 10 ao quadrado. Observe que a altura H, então, é 100 sobre 2, que é igual a H. E com isso, a minha altura corresponde 100. Quando eu divido por 2, eu tenho 50 metros de altura H. Então, tá aí, ó, 50 metros de altura. Então, a usina hidrelétrica, ela considera a queda d'água num valor de 50 metros. A usina de Itaipu é 120 metros, galera. Não sei se vocês sabem disso. Tá? Então, tá lá, 50 metros. Vamos aí para a última questão, olha só. Nessa última questão, então, eu tenho aqui uma mola cuja constante elástica é de 300 newtons por metro encontra-se comprimida de 10 centímetros.
Encostado na mola, segura-se um bloco de 10 gramas, apoiado em um plano horizontal. Tá? Ao se soltar o bloco, ele acelera até perder o contato com a mola. Nesse intervalo, a força de atrito com o piso realiza um trabalho resistente de 0,5 joules. Tá? Se necessário, adote G igual a 10. Primeiro, trace o gráfico do módulo da força elástica em função da deformação da mola. Aqui, moçada, eu já tenho o gráfico colocado, tá? Já resolvi colocar o gráfico traçado, porque presta atenção no seguinte. Nós vimos através ali da teoria de Robert Hooke que força é proporcional à deformação, tá? Δx. Aqui já estou considerando em módulo. Nesse caso aqui tem uma força aplicada de 30 newtons, não, né? Nós vamos calcular essa força, perdones. Então aqui nós temos uma força que nós queremos determinar, e que aqui eu já calculei 30. Então nós temos aqui a força de 30. Segundo o enunciado, nós temos 300 newtons por metro de constante elástica para essa mola. Então, aqui, 300 newtons. E no caso, uma deformação de 10 centímetros. Não pode utilizar centímetros, sistema internacional, passa para metros, divide isso por 100, 10 por 100, nós temos 0,1, o que dá uma força de 30 newtons. Agora presta atenção, essa força de 30 newtons. No gráfico, eu já havia explicado ao longo dessa live que a força é diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola. Tá? Isso aí foi apresentado lá em 1660 por Robert Hooke. Então nós temos aqui essa força com valor máximo para quando nós temos uma deformação de 10 centímetros, que é 0,1 metro. Tá? E esse é o gráfico, então, pedido. No item B, presta muita atenção aqui que ele pede, então, calcule a intensidade da força de atrito. Só que ele tem uma informação importante para nós. Nesse intervalo, a força de atrito, à medida que a mola vai empurrando o bloco, a situação para nós seria então isso aqui, né? Olha só, imagina aqui uma parede. Aqui está o solo. Aqui está a mola. E aqui está o nosso bloco. Então, à medida que o bloco ele vai sendo movimentado, está aqui o sentido de movimento, o que, que acontece? Nós temos aí uma força de atrito. Onde temos a informação que o trabalho do atrito vale, no caso, 0,5 joules. Tá? E esse deslocamento foi o quanto a mola deformou. Tá? Então, voltemos para cá. Observe que eu posso dizer aqui simplesmente que o trabalho do atrito é a força de atrito multiplicado pelo deslocamento. Tá? Esse trabalho de atrito em módulo 0,5 joules. Estou pegando em módulo, tá? Eu tenho aqui a força de atrito. E o deslocamento seria o que você vê no gráfico, quanto a mola foi deformada, 0,1. Aí quando ela estica, né, tenta voltar à sua posição natural, ela empurra o bloco por essa distância que corresponde ao próprio valor de deslocamento. Jogo esse 0,1 dividindo 0,5 e eu tenho uma força de atrito que corresponde a 5 newtons. Tá? Então, está aqui ó, a força de atrito igual a 5 newtons, determinado a força de atrito. E vamos ao último item, que seria o item C. Deixa eu aproveitar aqui. Ó, no item C, é pedido para que a gente calcule a velocidade adquirida pelo corpo ao passar pela posição 0 centímetro. Então, observe que o deslocamento que vai ocorrer aqui corresponde justamente, gente, quando ele passa pela posição 0, aqueles 10 centímetros. É muito importante essa compreensão. Então, observe, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular aqui o trabalho da força elástica, tá? Que é dado pela constante vezes x ao quadrado dividido por 2. Por que, professor, que você vai fazer isso? Porque observe que esse bloco ele é empurrado aqui
justamente pela força elástica. E nós temos na direção do movimento somente essas duas forças atuando, força elástica e força de atrito. Tudo bem? Aqui, é claro, atuam também, mas não na direção do movimento. Não na direção do movimento. Está aqui a nossa normal e a nossa força peso. Tá ok? Então, e como essas forças são perpendiculares ao movimento, já podemos aqui lembrar que elas se equivalem. Então, a normal é igual ao peso. Por isso que eu corto a normal e o peso, entendendo que elas são de mesmo valor. Mas esse raciocínio a gente usa um pouco. Na verdade, não vai ser necessário usar hoje não, hein? Já utilizamos na aula de ontem. Então, o trabalho da força elástica, não sei, né? O trabalho da força elástica será a constante 300, a deformação 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Me acompanha aqui, porque esse trabalho da força elástica, então, será 0,1 ao quadrado é 0,01, que multiplica por 300 dá 3, por 2 dá 1,5 joules. Beleza? 1,5 joules. Agora presta atenção no seguinte. Essas duas forças aqui, elas são opostas, não são de mesma intensidade, Nós descobrimos que o trabalho realizado pela força elástica é 1,5 joules e temos a informação aqui 0,5 joules da força de atrito. Mas nós entendemos o seguinte, me acompanha aqui agora, olha só. Nós entendemos que o trabalho resultante ele é a variação da energia sofrida pelo bloco. Esse bloco ele entra em movimento, certo, meus queridos? Se ele entra em movimento, então nós temos aqui como energia cinética no plano horizontal. Então esse trabalho resultante, para nós é o trabalho da força elástica menos o trabalho do atrito, que é igual ao quê? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas, estando o bloco em repouso, esse termo é zero. Agora, nesse caso aqui, o que nós temos? A energia cinética, só lembrando, energia cinética, o que é? Aula de ontem, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Ou, primeira probleminha resolvido hoje. Olha só, nesse caso aqui o que eu tenho? 1,5 menos 0,5 igual a massa. A massa, eu esqueci, mas já vou lembrar. A massa aqui, ela corresponde a 10 gramas, tá? 10 gramas. 10 gramas tem que transformar em quilogramas. E aí você divide 10 gramas por 1000 para ter em quilogramas. Isso significa que 10 divide por 1000 dá 0,01 vezes velocidade ao quadrado, que é a nossa procura, sobre 2. Atenção, galera, 1,5 menos meio dá 1, que multiplica por 2 dá 2. 2 sobre 0,01 igual a velocidade ao quadrado. Consequentemente, a velocidade, 2 dividido por 0,01, vai ficar raiz de 200. E com isso nós chegamos a uma velocidade aproximada de 14,1 metros por segundo. Tá ok? 14,1 metros por segundo. Essa é a velocidade aproximada do bloco. Tá ok?